Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu já fico meio nervoso quando eu vejo filmagem assim, eu já fico. É motivo de alegria estar aqui com os irmãos nessa terceira semana de campanha de oração em prol do congresso de vocês. Eu me sinto privilegiado em ter sido citado para participar desta campanha. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, bem como também do seu corpo ministerial, na pessoa do nosso irmão Antônio Vitor, que é um amigo pessoal, em que nós temos muito carinho pela sua família, pela sua vida, pelo que Deus tem feito através da sua vida. Meu amigo Raif Cordeiro, acho que Vitor não ia ser nem doido de esquecer de Raif, né? Não houve possibilidade de chegarmos em Betel, e ele nos deu um carão porque eu não pude chegar, mas estava em débito com o Dejado do setor 24 e não poderia deixar de estar aqui essa noite para partilhar com os irmãos da palavra de Deus. Nosso irmão Everton Pessoa, um amigo pessoal, um dos pregadores que a gente admira bastante. Acho que todo pregador que chegar aqui que vê ele vai dizer a mesma coisa, né? Que é um amigo que eu respeito, conquistou a nossa admiração pela sua simplicidade, humildade e dedicação à obra do Senhor. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Mocidade abençoada, Deus abençoe vocês. Vocês são fortes. E o melhor caminho para se fazer algo para Deus é através da oração. Não me espanto essa campanha de oração antes do congresso de vocês, que eu conheço o Vitor, sua esposa, são pernambucanos de oração. Então, eu tinha certeza que esse trabalho ia começar por oração. E o tema muito positivo, prostrados, né? Prostrai-vos diante dele. Estar prostrado diante de Jesus significa uma entrega, significa uma sujeição. E a nossa função diante de Jesus é essa: nos sujeitarmos à sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque quando entendemos isso, nós entendemos os caminhos que nós devemos encontrar para conseguir qualquer que seja a vitória, qualquer que seja o êxito. Tudo começa com o joelho no chão. Tinha uma velhinha na minha família chamada irmã Valdelice, minha avó. Ela hoje dorme no Senhor, mas quando ela estava conosco, ela sempre que me encontrava, ela dizia: meu filho, boca no pó resolve tudo. Eu acredito que eu já tentei, mas eu nunca consegui orar como ela orava. Ela se colocava de joelho às 10 horas da noite e ficava até umas 2 ou 3. Acordava às 5 da manhã e ia para o matutino. Voltava, dormia um pouquinho, depois ia para o ciclo de oração. E ela dizia: meu filho, oração resolve tudo. Tem muita gente aperreada por aí, atrás de A ou B para resolver seu problema, porque não encontrou o caminho correto. Tem gente que você pode ir para qualquer lugar, irmão. Mas se você não começar pelo caminho que Jesus ensinou aos discípulos, em Mateus capítulo 6, qual foi? Entra no teu quarto, fecha a porta, pega aquele seu travesseiro de tecido, de algodão, ou se for igual o de Vitor, de pena de ganso, abrace ele, morda ele, dê o grito maior que você puder e diga: Jesus! Chega aqui, Jesus! Eu tenho certeza que em oculto ele se revelará para você. O caminho é a oração.
Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí eu vou para o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto nos céus, quanto na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta carta é conhecida como a carta da alegria. Tanto que em toda a parte da carta você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre alegria. Alegrai-vos, se alegre. Irmão Vitor, irmão Everton pode dizer quantas vezes ele fala alegria nessa carta, eu não lembro. Mas ele sempre se reporta a ser feliz em servir a Cristo. Existia um cuidado de Paulo a essa igreja em Filipos. Existia um amor que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja que foi evangelizada por ele. E quando você vai se reportar alguns acontecimentos que aconteceram em Filipos, na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo àquela cidade, você vai logo perceber o quanto Deus tratou com aquela cidade. A lembrança de uma empresária que recebeu de Jesus a salvação, e ali houve um batismo com o Espírito Santo entre os seus. Há também acontecimentos como que uma jovem que estava endemoniada, estava sendo escravizada por senhores para ser usada por adivinhações, mas que ao chegada dos homens de Deus naquela cidade, ela foi liberta. Logo Paulo e Silas, os irmãos entendem e lembram que quando foram presos, houve ali a quebra das suas prisões, e um carcereiro que estava a ponto a se suicidar, ele chegou para o apóstolo e disse: como é que eu posso ser salvo? O que é que eu posso fazer? Então a resposta de Paulo para aquele homem foi: creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Então esses acontecimentos, eles marcaram aquela cidade. Aquela igreja que ali então foi formada, ela foi a que cuidou melhor do apóstolo Paulo no seu ministério. Ela que agenciou, financiou com ofertas ali o ministério de Paulo e cuidou dele até mesmo em suas prisões. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado, um afeto, um carinho muito grande por esta igreja, a ponto de ele escrever que eles deveriam se alegrar em todo o tempo, que a paz de Deus, era essa carta que ele vai explicar sobre a paz de Deus, porque existe a paz com Deus e existe a paz de Deus. A paz com Deus, o apóstolo Paulo, ele explica no capítulo 5 da carta aos Romanos, que nós éramos inimigos de Deus, mas pela misericórdia e pela graça e pelo sacrifício de Jesus no Calvário, nós agora somos amigos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não valíamos nada. O único direito que nós tínhamos, sabe qual era? O inferno. Mas foi a graça de Deus, o sacrifício no Calvário, que fez com que você se tornasse amigo dele. Ainda em Mateus capítulo 6, você vai entender porque no Antigo Testamento todo mundo tratava Deus como Senhor, como aquele que julgaria o vingador, aquele que julga a nação. Mas Jesus vai dizer: chame ele de Pai. Né? Que intimidade. Você poder chegar para o dono de todas as coisas, o dono do mundo, e você dizer: Pai nosso. Eles tinham uma preocupação, um cuidado de Paulo, mesmo agora estando preso. Mas ele se alegrava na prisão porque ele sabia o propósito por que ele estava ali. Há muitos que poderiam dizer: eu vou escrever uma carta de alegria em um momento de alegria. Não é natural, irmão Everton? Pastor Raif? Que alguém chegue e escrever uma carta de alegria quando você está alegre, não é isso? Você escreveria uma carta de alegria você estando triste? A irmã já matou a charada, né? Só estando cheio de Deus é que você está acorrentado, preso em uma cadeia, mas você escreve: alegrei-vos no Senhor.
se entende qual o propósito de nesta noite chuvosa, um frio gostoso lá fora, de poder estar agarrado no cobertor, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Você entende? Não, eu não quero esse lazer. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero estar na campanha de oração. E eu quero pedir ao meu amigo, não mexa aqui não, pelo amor de Deus, devolva para mim, devolva, viu? Devolva. Não vou orar por você, mas depois eu vou orar de novo, irmão. Vou dar um abraço, um cheiro, mas não mexa aqui não, em nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele começa aqui o capítulo 2, tendo uma preocupação. Os irmãos que tiverem a Bíblia aberta, abram a Bíblia. Eu não sei contar outra história, senão está aqui. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Se ele está falando de união, que inclusive no versículo 27 do capítulo 1, ele também falou da mesma preocupação que ele já tinha com essa igreja. Ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ouçam a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, no seu início e no versículo 27? É que não haja grupinhos na igreja. É que não haja divisões na igreja. É que todos nós tenhamos a mesma maneira de pensar. Nós temos o Betel, o Dejado, o Defado, o Depim, vários departamentos que foram organizados de forma institucional para uma organização, mas que isso não represente divisão. Eu passei por um determinado lugar que, se havia um evento do Dejado, o Defado não vinha. Se havia um evento do Defado, o Denoque não vinha. Se tinha um evento do Depim, ninguém vinha. Porque cada um batalhava pelo que era seu, e um líder dizia: eu tenho que batalhar pelo meu. Eu sou líder do Dejado, então eu não tenho obrigação de ajudar o Defado, o Depim, o Denó. Se perdeu o sentido de corpo, de unidade. Se perdeu o sentido de que esse organismo, esse braço não pode ficar lá fora e meu corpo entrar. A perna não pode ficar na lateral da igreja e meu corpo aqui dentro. Não, nós somos um. A preocupação de Jesus com o corpo dos discípulos é esta: para que eles sejam como eu sou com meu Pai. Não tem como vocês chegarem no congresso de vocês e cada um dizer: eu sou da comissão de louvor, eu sou da comissão de evangelização, eu sou disso aqui, e dividir o deixar. Não tem como, não vai ter salvação. Não existe no exército de Cristo a divisão de departamento, existe um corpo. Paulo enfrentou a mesma dificuldade em Éfeso, quando a conspiração gnóstica começou a se instaurar e queriam diluir aquilo que o próprio Jesus havia ensinado. A única maneira de se vencer o mal é unido, fechando a brecha. Mas eu canto bonito, eu faço um solo mais bonito, irmão, olhe para mim, eu canto, faço. Como é aqueles gritos que a menina dá? É falsete, eu faço um falsete que ninguém na igreja faz. Pastor, bota eu para dar o encerramento do trimestre, porque ninguém ensina como eu. Ninguém prega como eu, para quê? Se eu estou aqui, se eu sou o pregador,
Irmão Everton podia até fazer essa questão, né? Eu sou um pregador antigo, mas ele é humilde, ele não faz esse questionamento. Mas eu já ouvi alguém dizer: para que convidar um pregador de fora se eu prego? É a preocupação de Paulo, irmão, não é o que eu estou querendo dizer. O partidarismo, as divisões, e alguém que pregava por vaidade. Nós vivemos os últimos dias. Existem sim pregadores que pensam em si mesmo, que querem ser os maiorais, que juntam grupinhos, que levantam a plateia, levam uma carrada de menino para que glorifiquem a mensagem dele. Existe, o apóstolo Paulo disse: mas sabe uma coisa? Se preocupe não, que importa é que o evangelho seja pregado. Não é? Isso existia na igreja de Filipos. Pessoas que queriam causar esse tipo de divisão, e isso é o pensamento do apóstolo Paulo, é que eles estejam unidos. Aí ele começa o versículo 4 dizendo, o versículo 5: e tenham entre vós mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu uso uma expressão do reverendo Hernando Dias Lopes, que enquanto muitos discípulos na mesa estavam preocupados em lugar para sentar, estavam preocupados aonde estariam no reino de Deus, sabe o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava enchendo um balde d'água. Jesus estava pegando uma toalha. Jesus estava se ajoelhando nos pés de Pedro. Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Aí Pedro dizia: não lave não, eu não sou digno. Mas se você não deixar eu lavar, você não vai ter parte comigo. E Pedro entendeu que ele, sendo Deus, ele sendo Deus, ele se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, ensinando um princípio muito importante do reino de Deus. Ninguém aqui é Senhor. Não é porque o pastor sentou numa cadeira um pouco diferente que ele é o Senhor da igreja. Não, todos nós somos servos. Olhe para o seu irmão e diga: você é servo. Nada mais que servo. No dia que você quiser ser alguma coisa a mais que servo, você está começando a se perder. E Jesus precisa lhe pegar de volta. Não exista esse pensamento no nosso coração. Nós nunca seremos nada além de servos. Mas Jairo era o principal entre todos ali do sacerdócio. Mas quando sua filha adoeceu, ele correu, abriu mão do seu principado. E quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou, jogou-se a seus pés e se colocou no seu devido lugar de servo. Mas Zaqueu era rico, era um principal coletor de impostos, era um cara muito respeitado. Mas quando ele viu a necessidade de salvação, que ele viu que Jesus estava passando ali, é a última vez que ele passa pela Nova Jericó, ele vai para cima se rasgando em uma figueira brava, porque ele sabia que ele nada mais nada era do que servo. Que o mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se
esvaziou. Você sabe como foi que ele se esvaziou? Aí eu não vou citar Heber Campos na Gnoses, né? Mas eu vou trazer um entendimento bem prático. O que é essa palavra se esvaziar? Você imagina um Deus transcendente, um Deus que não tem começo, que não tem fim. Que o evangelista João expressa que ele estava com Deus e ele era o verbo. Então tudo que Deus falou no Gênesis, haja luz, e o verbo houve luz. Que ele é onipotente, mas que um Deus tão enorme, ele nasceu como um bebê, tão pequeno, sensível. Você consegue entender isso? Ele se sujeitou a aprender, a falar, a andar, cumpriu todo o rito judaico, se apresentou diante dos anciões, foi experimentado no trabalho. Você imagina o tamanho desse Deus se sujeitando a trabalhar. Vivia de lugares emprestados. E quando ele precisou de um púlpito maior, ele disse: cede teu barco. Glória a Deus. Que quando alguém estava com fome, ele dizia: o que é que vocês têm para dar para esse povo? Ele disse: eu vou prover o alimento para a multidão. De um Deus que não teve nem o sepulcro próprio para ser sepultado. Alguém emprestou um lugar para que ele fosse sepultado. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo. E a gente às vezes quer ser muito importante. A gente quer ter direitos no reino de Deus. A gente quer dizer: eu vou se eu quiser. Eu faço se eu quiser. Evangelizar? Vá, quem quiser que vá, eu vou se eu quiser. Campanha de oração? Não precisa orar não, eu oro em casa. Isso é besteira de Vitor. O Vitor está inventando cada moda. Obedecer? Eu não obedeço a meu pai e a minha mãe, eu vou obedecer a líder. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e tem um bocado que morre, porque entende que é alguma coisa. Vamos fazer uma hora de joelho? Não, eu vou fazer 10 minutinhos, vou me sentar, vou olhar aqui meu Instagram. Vou fazer um story, todo mundo de joelho. Por que tu não ora? Uma vez uma jovem chegou para mim e fez: Tiago, eu não consigo orar mais de 10 minutos. Por quê? Eu não tenho assunto. Eu não sei o que falar com Jesus. Eu digo: minha filha, está ruim, viu? Mas é sério, eu não consigo orar mais de 10 minutos, falta assunto, falta o que dizer. Mas e com suas amigas particulares, quando chega do culto, que vai para o quarto, que nem come direito, deita em cima da cama, pega o celular e fica assim, ó. Até quando... Eu acho que Deus está falando. Aí dá um cochilo. Aí o celular faz POC, aí acorda. Aí quando acorda faz: mulher, dormi, cochilei.
Aí chega para mim e diz: eu não tenho assunto com Jesus. Ah, pois tá certo, irmão. Quando Jesus voltar, só vai para o céu quem tem assunto com ele. Eu não sei por que você está tão animado, irmão. Deixa eu lhe perguntar, você andaria com quem não tem assunto para falar com você? Olha, muito obrigado pela sinceridade. Se uma pessoa que não tem assunto com você estiver passando por um momento sério, um problema sério, você vai parar para ouvir o problema dela? Vai nada, irmão. Imagina Deus. Aquele que tem na sua mão o destino da minha e da sua alma. Ele tem na mão dele. Aí você diz: é para mim que não tem assunto. Aí ela disse: mas Tiago, é porque... Eu digo: minha filha, quando faltar assunto você fica assim, ó. Glória, 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 glória. Vai começar um assunto bom, que você vai começar a dar glória, vai cansar da glória e dar aleluia agora. Aleluia, 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 aleluia. Aí quando cansar da aleluia, você dá glória, glória, glória. Aí ela seguiu o conselho. E o pior é que ela foi fazer isso mesmo. Pior não, melhor, né? Quando ela chegou e começou a chorar na minha frente. Tinha Tiago, começou a chorar. De que foi, minha filha? Eu fiz o que você disse. O que foi? Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu digo: e agora tem assunto? Ela fez: rapaz, eu comecei a agradecer pela vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Pedi pelo meu futuro, pedi para que Deus me apresentasse um varão de futuro, um homem de Deus. Eu digo: apareceu o assunto, foi. Sabe por quê? Porque as escamas que estavam nos seus olhos, elas foram desabadas. O que acontece com muitos de nós é porque as escamas estavam nos seus olhos. E você não consegue enxergar que a nossa alma precisa estar conectada. Não é só teu iPhone que descarrega em meia hora porque tu não deixa ele quieto, não. É a nossa alma que precisa estar conectada com Deus em todo momento. Porque quando você está conectado em Deus com todo momento, aí você vai estudar, orar, aí passa na faculdade, aí passa no concurso público, aí Deus abre porta. Aleluia. Eu nunca vi crente que ora está reclamando da situação que está. Agora deixa de orar para tu ver começar um poço de murmuração. Eu não consigo, eu não sinto a presença de Deus, eu não sei o que fazer. Está distante, está desconectado, está fora da fonte. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe, não é nem que ele não quer, é que ele não sabe viver. Foi feliz a cantora Destino. Porque quando se entra na presença de Deus, quando se sente a presença de Deus, quando se sente aquele negócio gostoso, você não quer sair de dentro. É que nem um momento como esse, um culto como esse, se fosse meio-dia, um sol rachando, ninguém queria sair daqui pela presença de Deus e pelo calor lá fora. Mas que coisa boa é estar lá perto de Jesus, irmão. Não se preocupe, porque aqueles que não querem estar perto de Jesus, um dia, aí você já pode... Vitor, todo ligado na estrada, está piando. Um dia, aquele que não quer se ajoelhar e se prostrar, ele vai ter que se prostrar no dia do Senhor. Esse tema de vocês é muito sério, irmãos. Eu não sou nem doido de entrar num assunto de Vitor aqui, que é um homem aqui é complexo. Mas naquele grande dia,
Do mais arrogante ao mais pentecostal, eles vão ter que se prostrar diante de Jesus. Vocês não fazem uma campanha de oração apenas para um congresso, não. Vocês estão aprendendo uma nova maneira de viver, que começa de joelho e termina orando. Não é apenas uma campanha, não é para um congresso, é para a sua vida. Essa liderança foi porque tinha uma urgência com esses jovens e Deus iria lhe dar as ferramentas. E você só vai sair daqui quando completar aquilo que Deus falou com você. Aleluia! Não se aveste, não. Você ainda vai apanhar muito, vão falar muito de você, vão querer colocar dificuldade, vão querer jogar pedra, guarda-roupa, o que for. Mas se Deus te colocou nesse propósito, Ele vai te fortificar. Aleluia. Irmã, a esposa dele, as preocupações vão só aumentar, irmão, mas vale a pena. Glorificado seja o teu santo nome. Sabe quando se faz campanha de oração? Eu aprendi assim: quando se existe uma urgência. Não sei, os professores aqui puderem me orientar depois do culto. Porque nós perdemos o gosto sobre oração. Quem ora mais tem menos tempo para pecar. E quem não ora, peca. Porque orar é um mandamento. O apóstolo Paulo disse o quê? Orai. Orai. É só na campanha? Toda hora. Em todo lugar. Você nem sabe, mas você vive uma vida de oração. Porque você está aperreado, você faz Jesus. E chega aqui, ó, orou. Você está dentro do ônibus e dá aquele calor incrível e aquele aperto. E você, Jesus, abre a porta para me livrar de ônibus. Jesus, me dá um carro. Você está orando. Até porque o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 12 que o nosso culto ele não acaba. Porque nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E nós entendemos o que é um culto racional. É quando se sabe aquilo que está fazendo. O culto não é apenas terça, quinta e domingo ou nos dias de campanha de oração. O seu culto começa ao levantar e termina ao deitar. E mesmo você deitado, o culto ainda continua. Porque ele vai dar ordem aos anjos dele. E ele te guarda durante o teu sono. E você tem o sono do justo. Então o nosso contato com Deus não pode acabar. Posso colocar ele, tá? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Olha que alcance na terra, ou até mesmo debaixo da terra, porque Ele é Senhor nos céus, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho irá se dobrar.
Porque somente com esse sentimento de servo e prostrados diante dele, nós entenderemos o tamanho do seu senhorio. Mas eu senti um desejo de fazer uma oração por toda essa juventude. Se vocês puderem vir aqui à frente. Nós não vivemos dias fáceis. Nós não vivemos dias simples. Nós vivemos dias enquanto estivermos conectados com Deus. Mais distante da vontade da carne vamos estar. E em 4 minutos apenas, eu quero começar essa conexão de alguém que dentro de vocês possa estar desconectado, ainda possa ter vindo e pensou que veio de maneira aleatória, e pensou que veio apenas para um culto. Não, você veio para estar diante do dono de todas as coisas. Porque Ele é o provedor do livramento da saúde. Porque nesse momento Deus pode estar curando alguma enfermidade que você está sentindo e a noite inteira você reclamou diante de Deus. Dores que você diz: Deus, eu não aguento mais, eu não sei de onde vem. Essa noite Ele pode estar eliminando qualquer que seja a dor. É pela sua oração, nessa campanha de oração, que Deus pode estar visitando teu filho, teu marido, teu parente, teu sobrinho, teu irmão. Aleluia. E é prostrado diante de Jesus. E é prostrado diante de Deus que todas as pessoas de toda a Bíblia Sagrada puderam conhecer o grande poder de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a mocidade do setor 24 e todos os irmãos que aqui estão. Deus, que nós possamos estar conectados diante do trono da graça. Deus, não permita que nós nos distanciemos, Senhor. Deus, não permite que nós percamos esse acesso, Jesus. Pai, não permita que a carne possa nos distanciar da Tua presença, meu Deus. Não permite que pensamentos de divisões afetem o percurso desta obra. Que haja unidade entre as regentes, que haja unidade entre os líderes, que haja unidade na comissão de louvor, que haja unidade no conjunto, grande conjunto de mocidade, que não haja divisão de congregação, porque nós somos um povo só, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos dependentes da Tua graça. Diamanduri bikandara basturi bikantara manduri Ramanduri bihastu koria manda haste Ramana kevigi bikoria manduri bihastu. Vai repreendendo todo o mal no coração desta jovem que está oprimida, Senhor. Esse pensamento de solidão, Senhor. Esse pensamento de se excluir, Jesus. Amando, ramando, covianarabahasturi bicanaraia. Emando, ramasturi bicanduramandarabahasturi. Que haja poder de Deus na vida destes jovens. Que haja poder de Deus, Senhor, na vida de cada um destes jovens.
Porque como eles cantaram, Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos, quem já pisou um dia na tua presença, não consegue se distanciar dela. E não há nada melhor do que a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Renova agora cada jovem desse, Senhor. Toca agora na vida dele, toca agora no coração. Espírito Santo, encontre liberdade para atuar na vida dele, Senhor. Para atuar na vida dela, Senhor. Nós estamos em uma campanha de oração, e quando se fala em oração, se fala de uma guerra espiritual. Se fala da guerra de nós contra o inimigo. Porque o inimigo joga dados inflamados, e nós estamos em oração. Nós estamos nos revestindo na força do Senhor e na força do seu poder. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, a glória. Repita esta afirmação. Quem já em outro lugar, volte para seu lugar, volte para a sua casa convicto, somente prostrados diante de Deus nós conseguiremos encontrar a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe. Glorioso e eterno Jesus,